Amante do terror. Entidade número 15. Wretches. Nível: qualquer um. Os Wretches, ou então carinhosamente traduzidos para deploráveis, são criaturas humanoides que agem como típicos zumbis que vemos em filmes ou séries, mas a sua aparência é bem diferente, e alguns deles não são totalmente sem cérebro. Essas entidades uma vez já foram humanos, mas após um processo de transformação pouco conhecido, acabaram sofrendo uma mudança radical. Acreditam que essa mudança tenha algo a ver com ficar longos períodos sem acesso a necessidades básicas, como alimentos e descanso. Depois de ser privada disso, a pessoa vai começar a passar pelo processo chamado Wretched Cycle, ou então ciclo deplorável, que é dividido em 3 estágios onde a pessoa se transforma aos poucos. Nos 2 primeiros estágios ainda há salvação, mas no terceiro todas as esperanças podem ser deixadas para trás, porque mesmo se ele pudesse voltar a ser humano, ele morreria instantaneamente por causa das várias mutações no seu corpo que tornam uma vida normal insustentável. Mas, como eu disse, ainda tem salvação se o ciclo for impedido nos 2 primeiros estágios. Se ele é causado pelo longo período de privação das necessidades básicas, então o jeito de evitar isso é justamente atender a essas necessidades, principalmente se for com a famosa água de amêndoa e a ração real, que é uma espécie de gelatina branca comestível que só é encontrada nas backrooms, em que pessoas que já consumiram descreveram como a melhor coisa que eu já comi e um banquete digno de um deus. No terceiro estágio, a pessoa já passa de humano para uma coisa com pele marrom avermelhada, repleta de buracos que derramam um líquido da mesma cor da pele, e ainda pode sofrer mutações, como ganhar asas esqueléticas ou de carne e ganhar ou perder membros. Porém, alguns deles têm a astúcia parecida com a de um ser humano, podendo até mesmo vocalizar e atrair presas, sejam humanas ou outras entidades, pois muitos deles, acredito que sua maioria, possui força e resistência sobre-humanas. Não que eles não possam morrer, mas é bem mais complicado. E também não é como se não existissem Wretches mais fracos que humanos, afinal, eles são muito variáveis. Então, o que fazer? Tentar se salvar ou salvar alguém nos 2 primeiros estágios. Ouvir as vocalizações para tentar identificar o nível de ameaça do Wretcher. Sons graves e lentos significam um nível de ameaça pequena. Sons estridentes e agitados significam uma grande ameaça. Dormir, se alimentar e se hidratar para evitar o ciclo. O que não fazer? Tentar salvar alguém no último estágio do ciclo. Perder a sua humanidade para o Wretched Cycle. Entidade número 16. Nightishar. Níveis 1, 2 e 3. Essa criatura é o terror para aqueles que sofrem com aracnofobia, porque ela é muito parecida com uma aranha armadeira, com a diferença que ela é uma espécie que só aparece nas backrooms, e diferente de um aracnídeo comum, em vez de 8 patas, ela tem 11, pelo que pude contar, tendo em média 10 centímetros de largura e 17 de comprimento. Embora o encontro com ela seja altamente perigoso, ela é lenta e nunca foi vista perseguindo uma presa. Se você juntar isso e não cair nas armadilhas dela, ela se torna praticamente inofensiva. Mas o que torna ela perigosa não é a sua velocidade ou o seu tamanho, até porque existem aranhas bem maiores que ela, e sim pela sua tática para devorar as presas. Elas ficam espalhadas pelos tetos dos níveis 1 ao 3. Elas usam as suas teias para fazer pequenas bolas do tamanho de bolinhas de gude e recheiam elas com uma toxina capaz de amortecer a capacidade de raciocinar da presa, pouco a pouco desfuncionando as suas funções motoras. Com presas menores, insetos por exemplo, elas apenas precisam espirrar a toxina nelas e devorá-las vivas. Já com presas maiores, sejam outras entidades ou viajantes, elas cortam o fio de uma das bolas de teia que caem na cabeça ou no rosto.
Só que é tão pequena e insignificante que a presa nem percebe, apenas vai começar a se sentir mal alguns segundos depois. E quando isso acontecer, a Nightishar vai cortar todos os fios para todas as toxinas caírem bem em cima da presa e incapacitarem ela totalmente. E então a aranha vai começar a devorá-la viva de fora para dentro e de dentro para fora. E dependendo de onde ela começar, a morte pode ser mais rápida ou mais lenta. Só que, de qualquer forma, é uma morte horrorosa. Depois que ela se alimenta por completo, ela retorna para o ninho. O que fazer? Procurar por teias em formato esférico penduradas em tetos pelos 3 níveis. Evitar andar sob tetos com essas teias. Prestar atenção em quaisquer sinais de desconforto. Se você foi atacado, procure um posto avançado mais próximo e peça ajuda o mais rápido possível. Se sacuda de vez em quando para evitar possíveis ataques dessas criaturas. O que não fazer? Ficar parado em um lugar só se tiver um teto em sua cabeça. Ignorar quaisquer sinais de desconforto. Ficar desesperançoso, porque a toxina de uma Nightishar é completamente tratável. Entidade número 17. Crawlers. Níveis: maioria. O nome Crawler é dado para aqueles que foram infectados por um tipo anômalo de fungo que se espalha de forma agressiva por lugares escuros, úmidos e sujos. Humanos só conseguem se infectar por líquidos ou se algum ser infectado passar para eles. Já com animais ou entidades em geral, o fungo infecta apenas por fazer contato. No total, são 4 estágios de infecção. Animais e entidades pulam direto para o estágio 4, enquanto humanos passam por todos eles. Os seres infectados vão ter seus instintos substituídos pelos do fungo, que é se espalhar ao máximo possível. Por isso, os infectados vão procurar o máximo de seres possíveis para espalhar a infecção até que tenha se espalhado por todos os níveis das backrooms. Por isso que ele habita na maioria dos níveis, porque já já ele vai conseguir. Identificar um ser já infectado não é difícil, porque o fungo se espalha tanto por dentro quanto por fora. É uma substância branca e brilhante que se espalha pelo corpo do humano, entidade ou animal. A imagem que você vê é a de uma aranha portadora do fungo no 4º estágio. E o pior de tudo dessa infecção é que não existe uma cura. Então, o que fazer? Colocar os suspeitos de infecção em quarentena. Exterminar os já infectados com armas de fogo a longa distância. Ter muito cuidado com possíveis infectados, sejam animais ou pessoas. Entidades você já tem que ter cuidado naturalmente. O que não fazer? Tocar em qualquer infectado. Confiar em animais selvagens. Tentar matar um infectado com armas de curto alcance. Ceder aos impulsos caso esteja infectado. O melhor a fazer é se colocar em quarentena, ou então você já sabe o que tem que fazer. Tentar achar uma cura, pois ela não existe.